Ele não usava espada. Usava um carimbo. Por 29 dias, contra as ordens expressas de seu governo, um diplomata japonês travou sua própria guerra para salvar 6.000 vidas. Esta é a história do samurai silencioso que ousou desafiar o mundo. Tudo começa em 1939. Shiune Sugihara, um especialista em assuntos soviéticos e um homem que desafiou o próprio pai ao se recusar a ser médico, é enviado a Kaunas, Lituânia. Sua missão oficial: abrir um consulado. Sua missão secreta: ser os olhos e ouvidos do Japão, monitorando os movimentos de Hitler e Stalin. Ele não sabia, mas estava sendo posicionado no epicentro do maior terremoto da história. E então, o mundo ruiu. Primeiro, a Alemanha invade a Polônia. Depois, em junho de 1940, seu cúmplice, a União Soviética, invade a Lituânia. A armadilha estava montada. Kaunas se tornou um beco sem saída para milhares de refugiados judeus que fugiam dos nazistas, apenas para darem de cara com os soviéticos. Todos os consulados receberam ordens para fechar. A última porta para o mundo estava batendo. Desesperados, eles descobriram uma rota de fuga teórica, quase uma lenda. Um visto de trânsito japonês permitiria que cruzassem a União Soviética até o Japão. E em Kaunas, havia um consulado japonês. A multidão começou a se formar, de dezenas para centenas. Mas como um homem representando um país que em breve assinaria uma aliança formal com a Alemanha nazista poderia ajudá-los? A lógica dizia que era impossível. A resposta não estava na política, mas em um encontro secreto e em uma conversa à meia-noite. Sugihara telegrafou 3 vezes para o Ministério das Relações Exteriores em Tóquio, implorando por permissão. A resposta foi um muro de pedra: não. As regras eram claras. Sem um visto para um destino final e sem recursos financeiros, ninguém passaria. O governo dele havia feito sua escolha. Agora ele precisava fazer a sua. E é neste ponto que precisamos entender por que o chamamos de samurai. Não se trata de uma espada ou armadura. Trata-se do Bushido, o código de honra que guiava os antigos guerreiros e que estava profundamente enraizado em Sugihara. Um código baseado em princípios como Gi, a justiça de fazer o que é certo, não o que é fácil. Yu, a coragem de enfrentar o perigo por uma causa maior. E, acima de tudo, Jin, a compaixão avassaladora pelos outros. Naquele momento, Kyune Sugihara não era um diplomata decidindo se obedeceria a uma ordem. Era um samurai moderno decidindo qual princípio era mais importante: a lealdade a um governo ou a lealdade à própria humanidade. Naquela noite, ele olhou para Yukiko e disse: eu posso ter que desobedecer ao meu governo, mas se não o fizer, estarei desobedecendo a Deus. A resposta dela selou o destino de milhares. Faça, eu estarei com você. A decisão estava tomada. Mas havia um problema. Para emitir um visto de trânsito, era preciso um destino final. E aqui entra em cena outro herói esquecido: Jan Zwartendijk, o cônsul holandês. Juntos, eles criaram uma brecha genial. Zwartendijk escrevia vistos improvisados para Curaçao, uma ilha holandesa no Caribe que não exigia visto de entrada. Eram, na prática, papéis sem valor. Mas para Sugihara, eram a desculpa perfeita. Com o destino final em mãos, ele iniciou sua maratona. De 18 a 20 horas por dia, ele e Yukiko transformaram o consulado numa verdadeira fábrica de vidas. Ele escrevia e carimbava, até sua mão entrar em cãibra. Entre os que ele salvou, estava toda a Mir Yeshiva, uma das mais importantes academias rabínicas do mundo. Mas o papel era apenas a permissão para começar a jornada. O que aguardava esses refugiados na travessia de 10.000 quilômetros pela Sibéria gelada e depois, em um Japão em guerra? A salvação era apenas uma promessa, não uma garantia. O tempo acabou. No final de agosto de 1940, ele foi ordenado a partir. Na estação de trem de Kaunas, o momento final de seu desafio chegou. Com o trem já em movimento, Shiune Sugihara ainda estava lá, jogando seus últimos atos de rebelião pela janela. Papéis com nada mais que sua assinatura e o selo do consulado. Sua última palavra ouvida da plataforma foi: Gomen Nasai, perdoe-me.
Ele pedia perdão por não poder salvar mais ninguém. Foi o ato final de um homem que arriscou tudo pela compaixão. Se a coragem deste samurai silencioso também te inspirou, deixe sua curtida para homenagear o legado dele e garantir que esta história não seja esquecida. E os refugiados? A maioria sobreviveu à incrível jornada pela ferrovia transiberiana até Kobe, no Japão, e depois para Xangai. Mas, e Sugihara? Qual foi o preço de sua honra? Em 1945, ele foi dispensado do serviço diplomático. A desculpa, redução de pessoal. A verdade, ele foi punido. Por décadas, o homem que salvou 6.000 vidas viveu no anonimato, vendendo lâmpadas de porta em porta para sustentar a família. O mundo o havia esquecido. Até que, em 1968, um dos sobreviventes, agora um diplomata israelense em Tóquio, finalmente o encontrou. Lentamente, a história começou a vir à tona. O reconhecimento mundial chegou, mais tarde. Hoje, estima-se que mais de 100.000 pessoas estejam vivas porque um homem em um pequeno consulado escolheu a humanidade em vez da obediência. Shunni Sugihara morreu em 1986, mas sua assinatura, sua coragem, ecoa por gerações. A prova de que um único ato de desobediência consciente pode ser a mais alta forma de lealdade está à humanidade. Histórias como a de Shunni Sugihara nos mostram do que o espírito humano é capaz, mas muitas delas se perdem no tempo. Ajude-nos a manter viva a chama dessas lendas, se inscrevendo no canal, para que a memória de heróis como ele jamais seja esquecida. Até a próxima história.